o propósito glorioso da liberdade no Mashiach, no Filho unigênito, o único suficiente Salvador nosso, aquele que é o caminho da justiça. Pois vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aleluia. Amém. Irmãos, fostes chamados à liberdade. Aleluia. Não useis, pois, da liberdade para dar ocasião à carne. Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva, verdadeiro alimento, e por ela, no mover do teu Espírito, na tua graça, tu nos fortaleces nesse momento e nos edifica para ti mesmo. Que sejamos sim, Pai, de fato, em verdade, assim como o barro nas mãos do oleiro, para sermos moldados por tuas mãos, ó Pai, ao teu bel prazer, segundo a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Aqui estamos, transforma-nos, molda-nos, abençoa-nos, ó Pai, para uma vida intencional, para a glória do teu nome e do teu Filho. E cremos que assim é, por isso te agradecemos. Aleluia. Amém. Podemos sentar, gente amada, libertos para reinar. Amados, nós trouxemos aqui já 6 ministrações, 6 encontros sobre esse tema geral, libertos para reinar. Amém? E hoje a gente está terminando uma etapa, vamos dizer assim, uma fase, a fase 1. Porque essa fase 1, essa etapa 1, é como se fosse um fundamento importantíssimo. Então eu quero aconselhar e pedir a quem puder voltar a assistir, rever, ok? Essas 6 ministrações que já estão disponíveis no canal ministerial, no canal de serviço. A palavra ministério é serviço, né? Ministerial é de serviço. Então, existe o canal e lá estão essas gravações disponíveis. Então, assistam. Especialmente a última, quem perdeu de alguma maneira, falando ali sobre também a armadura espiritual e o porquê da armadura. Porque o Espírito do nosso Pai inspirou, moveu os apóstolos para ensinarem sobre essa armadura. O apóstolo Paulo especificamente, né? Ensinar-nos sobre a armadura espiritual. Qual é a consequência de usarmos ou não usarmos? Será que é perca da salvação? Não usar armadura? Então, lá você vai encontrar resposta para essa e outras perguntas e sobre a importância. Qual o poder libertador que existe em usarmos a verdadeira armadura? Agora, nós entendemos, à luz do que está exposto aqui, nesse momento elucidando a palavra, o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja na Galácia. Lembrando aqui, amados, que Galácia era uma região da Ásia. Galácia não era uma cidade. Amém? Era uma região onde havia várias cidades. Então, na Galácia, o apóstolo Paulo implantou o evangelho, esteve ali, ele pessoalmente ensinando, tanto coletivamente, em reuniões especiais, regulares, segundo nos ensina a própria Escritura, a doutrina dos apóstolos, como também de casa em casa, semanalmente. O que nos fala de reuniões menores e reuniões também particulares para um discipulado, tendo em vista que a igreja é uma verdadeira família e uma rede de relacionamentos. Então, o apóstolo mesmo implantou aquela igreja na região da Galácia. Amém? Ou seja, a igreja tinha várias congregações, mas era uma só igreja. Quando você lê a palavra, a igreja em Éfeso, a igreja na Galácia, isso não é denominação, como existe hoje as denominações modernas, que deram nomes à igreja. As denominações, denominar é dar nome. Então, o que aconteceu hoje no movimento evangelical dos nossos dias? Eles deram nome à igreja, mas a igreja tem nome, a igreja é uma só. A igreja pertence ao Mashiach, ao Rei da Glória. Foi uma dádiva do Pai. Então, qual é a tua igreja? A minha igreja, a nossa igreja. A nossa igreja é a igreja de Yahshua. É do Mashiach, é do Rei da Glória, é do Criador, é do Altíssimo. Não há outra igreja. E os homens, ao darem nomes à igreja, não falando de onde a igreja está localizada, como a igreja na cidade de Éfeso, a igreja na Galácia, eram localizações. A igreja em Limoeiro, a igreja em Pernambuco, a igreja no Nordeste, a igreja no Brasil. A igreja é uma só. Mas quando eu coloco aqui adjetivações, essas denominações modernas acabam sendo o quê?
uma obra partidária. Ok? Uma obra partidária. E cada um que levante a sua bandeira. Eu sou de tal congregação, eu sou de tal denominação. E as pessoas procuram inquirir justamente porque a preocupação delas é mover seus pensamentos através de preconcepções. Ok? Quando elas perguntam a você qual é o seu ministério, a sua congregação, elas estão procurando padrões para identificar com preconcepções, para não dizer preconceitos. Ok? E isso acontece muito. Mas nós somos libertos do Mashiach e trazemos com ele, nessa liberdade, essa visão de unificação e não de separação. É por isso que eu tenho insistido que sejamos pregoeiros dessa unidade. Que aquele tempo de separação que veio, que teve o seu lugar na história, ele cesse. Não é? Alguém já disse que se o Messias, o Mashiach, vir hoje, essa pessoa sem ter visão certa de quem é o Mashiach e quem é a igreja do Mashiach, ele disse, ele vai ter dificuldade de arrebatar a sua igreja, de encontrar, porque são tantas placas. Não é? A pessoa disse isso, veja a conclusão lógica. Ele percebeu de fora a competição, a rivalidade, a desunião, a falta de unidade. E isso até muitas vezes dentro das próprias denominações, em suas lideranças. Existe isso. Preciso testificar esse fato. Então, uma vez que somos libertos nele, nós somos libertos. E Paulo estava ali escrevendo a sua carta para a igreja do Mashiach, que estava na Galácia. Se você vê no capítulo 1, já que a gente está no momento elucidando a palavra, versículo 1 do capítulo 1 dessa carta, o apóstolo vai dizer, Paulo, o apóstolo Shaul, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Yahushua, o Mashiach, e pelo Altíssimo Pai, que o ressuscitou, quem ressuscitou a Yahushua, dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então ele está escrevendo aí às igrejas. Esse aí está craseado. Ele está dizendo a quem ele está escrevendo. Eu estou escrevendo às igrejas, para as igrejas. É a junção de uma preposição com um artigo, ok? Versículo 2. Ele está escrevendo às igrejas da Galácia, que estavam as várias congregações. Então, quando aparece a palavra igreja no plural, é uma referência à localização, a congregações. Que o apóstolo Paulo tem muita clareza, há uma palavra em hebraico que é carral. O que é carral? É uma comunhão congregacional. Como é que eu pertenço à igreja indivisível, à igreja eterna, que vai além do tempo e do espaço? Como é que eu vivo igreja? É através de uma carral, de uma congregação local, mas não de um partido denominacional. Porque a Escritura, aqui nessa carta aos Gálatas mesmo, o apóstolo Paulo vai denominar que as obras da carne são conhecidas. E ele vai dizer, entre as obras da carne, ele menciona lá partidarismo, facção, divisão. Ok? Então essas são obras da carne, que não procedem do Espírito. E Paulo está escrevendo a todos os irmãos. E aí ele faz a saudação no versículo 3, graças a vós outros e paz da parte do Altíssimo, o nosso Pai, e do soberano Rei, Yahushua, o Mashiach, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai Altíssimo Yahuwah, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí o apóstolo vai dizer, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça do Mashiach para outro evangelho. Então, há um fundamento para a igreja, que é o evangelho, a justiça, a obra de justiça, que boa obra nenhuma que nós façamos, e é um dever nosso fazer as boas obras, mas obra alguma que nós fizermos pode pagar um pecado que tenhamos cometido, por menor que tenha sido, por menos intencionalmente que tenha sido. E a Escritura diz que todos pecaram e toda transgressão da lei receberá seu justo castigo. Ok? Ao mesmo tempo, o nosso Pai, na sua bondade, promoveu um livramento na obra de justiça consumada no madeiro em favor de todo e qualquer um
que ao Pai Criador Altíssimo se chegue confiando na obra do Filho. Por isso a palavra diz, por isso os apóstolos saíram pregando. Paulo chega em Atenas e diz que agora, não levando em conta o tempo da ignorância, agora notifica a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque ele há de julgar o mundo por intermédio de um varão, o qual ele, o Altíssimo, o ressuscitou de entre os mortos. E aí ele fala desse julgamento, desse juízo que há de vir a todos os homens, e por isso a necessidade da proclamação para que as pessoas parem, creiam e entendam essa justiça. Aleluia! Mas, em todos os sentidos, nós, nele, no Mashiach Yahushua, somos libertos. Somos libertos. E nessa liberdade, nós devemos permanecer e avançar. Agora, entenda o seguinte. O nosso Salvador, ele nos libertou. É claro que ele estava interessado, ele está interessado em cada um de nós, inclusive naquela alma mais perversa e pervertida e cruel, implacável. Ele ama e deseja que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Está escrito. Fundamento dos apóstolos. Nós cremos. Aleluia. Amém? Mas nem todos serão salvos. Porque ele não vai ferir a consciência humana. A soberania dele é algo tão sublime, ela não fere a responsabilidade do homem. O homem é totalmente responsável por não crer, por ter uma vida rebelde, indiferente do Criador e da obra do seu Filho. Vocês creem? Amém? Quando ele nos salvou, ele estava interessado em nós, em nos libertar para que a gente se sinta bem, para que nós não vivamos como escravos, opressos, oprimidos, debaixo de rédea curta, de pancadas. Ele nos libertou para a liberdade. Ele quer todo o nosso bem em todos os aspectos. Vejam, no Egito, e isso é um símbolo muito forte que a gente deve lembrar, a nação de Israel. A palavra Israel significa príncipes e princesas, príncipes do Altíssimo. Ok? A nação vivia como escrava. Mas eles tinham uma ração diária. Cada um tinha a sua casa. Era escravo, mas tinha casa própria lá. Ok? E a pessoa não passava a vida toda pagando pela casa própria, não. Era um escravo, tinha a sua casa. Era o faraó que dava a casa de todos os seus súditos lá. Todos eles tinham a sua casa. Mas eram escravos. Tinha horário de acordar, horário de dormir. Tinha trabalho forçado. Mas tinha o suficiente para estar vivendo. Tinha o suficiente com que vestir. Tanto é que quando eles saem, alguns ainda intentam voltar, dizendo, será que é porque não havia sepulcro lá para nós? Eles tinham sepulcro. Eles tinham uma série de direitos. Ok? O Egito era um grande império. Mas o nosso Pai tirou eles do Egito, da terra do suficiente, da terra da ração diária. A Escritura usa esse termo. Eles tinham uma ração diária, ou seja, aquela comida diária. E o Pai tirou eles e os libertou para o que é mais do que suficiente. Para o lugar da generosidade, da abundância, da fartura. E a promessa era, vocês vão herdar a terra que mana leite e mel. E eles foram lá ver. E um cacho de uva teve de ser transportado com varas no ombro de homens. Era uma terra realmente de abundância. E a palavra diz que a terra lá, ela, no Egito, tinha que se lavrar e se dependia das águas das enchentes do rio Nilo. E agora, na Canaã, eles não mais iriam depender das enchentes do rio Nilo, mas eles iam ter a fartura. E o nosso Pai disse que eles iam depender só do céu, não era da enchente, do rio. O rio era adorado, era uma das entidades adoradas pelos egípcios. E tantas outras que eles adoravam, todas as entidades adoradas pelo Egito foram feridas nas 10 pragas. Mas o nosso Pai tirou e introduziu eles na terra que é muito mais do que suficiente, porque Ele é generoso. E isso foi uma libertação. Ele queria que o seu povo vivesse bem. Amém? Já guardem isso. Vivessem bem. Mas acima de tudo, aquilo tudo apontava para a realidade eterna. Um povo que não se contaminou, do qual iria descender o Mashiach para a salvação de todos os povos. Um povo que não se tornou um povo híbrido. Na lei de Moisés está escrito que a nação de Israel não podia contrair matrimônio com outros povos que não tivessem aliança e não tivessem essa fé. Por isso eles passaram cerca de 400 anos dentro do Egito e não se misturaram com os egípcios. E havia uma hibridização também provocada por a obra do mal na humanidade.
Mas o povo não se contaminou, porque daquele povo haveria de descender o Cristo, o Mashiach, cujo nome próprio é Yahushua. Amém? O povo foi liberto para adorar, para prestar culto. Mas eles, uma vez livres, eles permaneceram com a mentalidade escrava. E a libertação visa não apenas condições exteriores, isso aí é o de menos importância tem, mas a libertação visa o nosso ser e o nosso relacionamento com Ele e para a glória dele. Ou seja, uma vez libertos, e agora? Fazer o que da vida? Agora nós temos um alto propósito. Aleluia. Aconteceu muito no Brasil também no período da escravidão, né, quando a Lei Áurea foi assinada, que muitas pessoas, vendo-se livres, preferiam não viver como livres, voltar e pedir que aquele que era o seu dono, o seu possuidor, né, a palavra Senhor é aquele que se assenhora, era o Senhor, né, era o Senhor de engenho, era que tomava conta de várias vidas, né, que eles ficassem sujeitos de novo à escravidão, porque não tinha propósito. Fazer o que da vida? Eu livre. Eu sempre vivi como escravo. E agora? Então, a mentalidade eles não possuíam. Ok? E quando nós, uma vez libertos do mundo, estamos, todos que nasceram da água e do Espírito, precisamos lutar agora em uma frente superior. Não no sentido de consequência, porque a gente está salvo para a vida eterna. Porque nós fomos reconciliados, fomos justificados. Aleluia? Amém? Não há nada que possa se comparar a isso. Mas Ele está interessado na nossa santificação, no nosso amadurecimento, em que nós possamos também desfrutar, desde já, um crescimento na liberdade que já temos. Aleluia? Então, essa liberdade ela é vivida em propósito. Agora eu pergunto a vocês, quantas pessoas que são crentes verdadeiros, que foram sinceros na sua entrega, em aceitar o Evangelho, a gente não penetra o coração de ninguém, mas imagine quantas pessoas andando em verdade, apegada à mensagem do Evangelho, que é a essência do Evangelho. Embora na ignorância do eterno nome do Salvador e do Mashiach. Ainda estão, né, muitos, mas creem de fato, salvos estão. Agora imagine quantos ainda são portadores da mentalidade escrava. E ainda estão pensando, inclusive pensando em igreja, com as perspectivas do mundo, com a cultura do mundo, com os padrões satânicos da cultura. Não são todos, mas são quase todos os padrões culturais, padrões mentais, comportamentais, estão maculados por artimanhas de Satanás, por sofismas, por fortalezas de pensamentos que bloqueiam as pessoas de viverem o propósito. E tem muito crente, gente boa, vivendo sem propósito. Vivendo sem propósito. Vivendo em função dos propósitos terreais. Vivendo em função das coisas desse século. Então, de toda essa mensagem que nós ministramos, eu quero que vocês entendam que nós fomos libertos e estamos livres, mas precisamos desfrutar mais e mais dessa liberdade e fomos e estamos libertos para um propósito. Nós não estamos perdidos, soltos no mundo, livres, sem saber o que fazer da vida, desejando viver como escravos, voltar às coisas do Egito, às coisas do mundo, né? Amando as coisas do mundo, do presente século. Não, jamais. Aleluia. Amém? Vejam só, gente. Primeiramente, porque eu estou argumentando com vocês, porque a liberdade que nós recebemos, ela precisa ser retida. Ela precisa ser retida. A gente viu aqui que muitas pessoas começaram bem a carreira da fé. Eu vou lembrar aqui um exemplo muito clássico, muito forte. O rei Saul. Ele foi escolhido, ele foi ungido. Ele era um homem simples, era um homem belo fisicamente, era um homem sábio. Ele foi escolhido de trás da malhada. Então, se você for ler para lembrar, faça isso. Como é que foi a escolha do rei Saul, o que aconteceu, como é que ele foi ungido, os fatos ali relacionados à escolha dele. São coisas lindas que aconteceram, mas o final da história. Uma pessoa opressa o espírito maligno. Ele começou bem, mas agora ele estava vivendo como escravo. Eu não creio que ele tenha perdido a salvação, mas eu creio que alguém que começou livre, terminou oprimido, cheio de problemas, mal resolvido, de angústias, de inveja, de ciumeira, como ele perseguiu o rei Davi, né? Como ele perseguiu Davi, jurando de morte. Como ele desobedeceu na sua vaidade, na sua soberba. O homem vai se enchendo de si sem perceber, viu, gente? E quando vê, é só a vontade dele que presta, e a partir daí as coisas desandam, porque o Altíssimo Yahweh, ele resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes de espírito. Então vejam como alguém começou bem e terminou mal a caminhada.
Então, é importante nós retermos. Veja aí o versículo 1 de Gálatas 5, e fala sobre reter. A liberdade que nós recebemos, ela precisa ser retida, ela precisa ser preservada. Para a liberdade foi que o Mashiach nos libertou. Agora leiam comigo aí a segunda parte desse versículo. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então aqui, o Espírito do nosso Pai, de amor, da bondade, como Ele é bom, Ele está nos chamando, dizendo assim, meu filho, minha filha, permaneça. Você é chamado a cooperar. Se empenhe nisso, a não voltar ao jugo de escravidão. Aleluia. Então foi para a liberdade mesmo. Nós fomos libertos para a liberdade mesmo. O versículo 13, que também lemos, fala-nos desse propósito. É o mesmo propósito, versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Está craseado aí esse A, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sejam servos uns dos outros pelo amor, através do amor. Então, nós somos chamados a agir de uma forma consciente. Como é que eu vou ser servo? Não é como é que eu vou construir um ministério em comum? Eu sozinho, eu vivo esse ministério, dia a dia. Chego no posto de gasolina, numa farmácia, no supermercado, pessoas que não me conhecem, eu aproveito as oportunidades, não as desperdiço e peço a Ele que me dê a oportunidade e eu não as desperdice. Mas Ele nos chama a vivermos isso individualmente e vivermos isso e construirmos também coletivamente. O povo, você vai encontrar essa palavra povo muitas vezes na Escritura. O povo que conhece a Yahweh, este povo fará proezas. Esse povo tem um coração nobre para projetar coisas nobres, para empreender. Projetar é empreender, é construir, é criar. Aleluia. Aquilo que eu comentei lá no começo sobre a mente do hebreu, rendei, tributai, glória, honra, força, louvor, riquezas, sabedoria, entendimento. Para que eu tribute, para que eu entregue, para que eu ofereça a Ele, eu preciso construir. E a responsabilidade na mente hebreia, inclusive o apóstolo Yohanan, João, quando ele escreve lá em Apocalipse, ele está falando que a igreja terá esse legado para apresentar, esse tesouro para apresentar e dizer que pertence a Ele. Amém? Aleluia. Então, essa liberdade, ela exige de nós vigilância. E ninguém pode entrar dentro do teu ser e determinar o quanto você está vivendo como livre e o quanto você está vivendo como escravo. Agora, o termômetro é isso, é o quanto eu estou pensando como o mundo pensa, o quanto eu estou agindo como o mundo age, o quanto eu estou sentindo a vida como o mundo sente a vida, o quanto eu estou agindo e reagindo às circunstâncias como qualquer ímpio reagiria. Então, você observando isso, você tem um termômetro para saber se você está vivendo realmente como alguém livre, liberto, ou você só está seguindo a carteirinha de Satanás. Porque o diabo é o príncipe desse mundo. Quem foi que falou isso? O mestre dos mestres. O governo desse mundo está debaixo do seu príncipe, de Satanás. Assim está escrito, gente. Isso é doutrina dos apóstolos. A igreja, ela é edificada, ela constrói sua trajetória, constrói seus dias. A igreja sou eu e você, que ele é a cabeça. A igreja age, ela se direciona, constrói seus dias como? No fundamento dos apóstolos. No fundamento dos apóstolos. Então, essa construção requer de nós uma constante avaliação, uma autodiagnose ou autodiagnóstico. Vocês estão comigo? Amém? O apóstolo vai dizer pelo Espírito, examinai cada um a si mesmo. Examinai se de fato estáis no Mashiach. Então nós precisamos estar avaliando nosso comportamento, nossas atitudes. E se a gente se aperceber distante, como é que a gente se aproxima? Semeando para as coisas do Espírito, a vida de adorador, a vida de oração, a vida coletiva na carral, congregacional, comunhão congregacional, a minha vida como servo. Por isso está escrito aqui que eu não devo usar da liberdade para dar ocasião da carne, antes devo ser servo e servir uns aos outros pelo amor. Através do amor. A verdadeira liberdade, ela é cultivada diariamente. Eu tenho dito que a igreja local, ela é uma rede de relacionamentos. Primeiro, relacionamento com o Pai, relacionamento uns com os outros. Aleluia. E nós devemos cultivar isso através da comunhão com o nosso Pai, da comunhão com os nossos irmãos, da comunhão com essa rede mais próxima de relacionamento, da comunhão da vida na palavra e do viver igreja no modo mais amplo e significativo disso. Há quem deseja a experiência da libertação. Tem pessoas que nem sabem que estão escravas. O homem hoje, ele vive, já ouviram falar, a corrida dos ratos? Corrida dos ratos. Aquele hamsterzinho que fica correndo ali naquela gaiolazinha. Ele corre, não sai do lugar, né?
Aquilo ali é até bom para o bichinho que está preso ali, mas a vida dele não era para ser presa. Então muita gente está vivendo e não sabe que está preso. Corre para pagar paga a fatura e faz mais fatura e vem um consumismo e a pessoa vai vivendo a vida assim e não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para ninguém e vive uma corrida de ratos e quando ele se dá conta a vida passou e o que construiu. E Yahshua diz, o que tens construído? Para que será? Para quem será? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vir a perder a sua alma? Ou, como ele mesmo diz, ou que dará a ele em troca da sua salvação, da sua alma. Então não há nada que o homem possa conquistar. Ok? E nós percebemos que muita gente deseja ser livre. Há aqueles que nem sabem que são escravos, opressos. Há aqueles que desejam ser livres, mas há poucos que desejam manter os princípios de justiça que nos faz livres. A justiça, ela anda de mãos dadas com a liberdade e a liberdade anda de mãos dadas com a justiça. Onde não há justiça, a liberdade há muito já não existe. Você pode observar nessas religiões extremistas, e eu falo enquanto é tempo de falar, por exemplo, o islamismo, não há liberdade. A lei é injusta. A pessoa é julgada sumariamente por um homem lá cruel, implacável, que manda, por exemplo, 2 meninas, porque estavam num protesto agora no começo do ano, 2 jovens foram mortas sumariamente, mas antes de ser mortas, elas precisaram ser violentadas sexualmente para não morrerem como virgem. Por causa da Sharia, que é a lei que não tem nada a ver com justiça. É a lei que eles têm, que receberam, dizem eles, do seu Alá e de Maomé, o único profeta. Então, essa semana a gente assistiu aí uma invasão de muçulmanos, ou não, de marroquinos, né? Mas foi muçulmanos, viu? Mais de 90% daquele povo ali, muçulmano, estão invadindo a Europa. Eles são de fé islã. E existe um princípio de justiça na Europa que foi legado da fé, do Evangelho. Um princípio de justiça que traz consigo a liberdade. Mas há muito a Europa pegou essa liberdade que a justiça produziu, o legado dos seus antepassados, que tiveram a viva fé. A Europa foi alvo de grandes avivamentos aconteceram, transformações nas leis trabalhistas, nas leis sociais, nas leis financeiras, até nas leis arquitetônicas. A estruturação urbana, urbanística das cidades, etc., etc., foram poderosamente influenciadas de uma forma positiva pela mensagem gloriosa do Evangelho. Mas esse legado, eles transformaram a liberdade, fruto da justiça, em libertinagem. E hoje eles estão para colher o resultado dessa libertinagem. Porque os cidadãos que são nativos da Espanha, da França, do Reino Unido e de tantos outros países hoje estão sofrendo consequências não da liberdade, mas da sua libertinagem. Mas eu volto a afirmar que a justiça, ela é amiga inseparável da liberdade. E a liberdade inseparável da justiça. E nós encontramos verdadeira justiça na revelação dos princípios do nosso Pai. O coração do nosso Pai revela princípios que nos faz verdadeiramente sermos livres. Aleluia? Meditem sobre isso, gente. Então, um jardim, pense agora numa figura, um jardim limpo. Para que ele se mantenha limpo, é preciso haver o empenho de um jardineiro. E a nossa vida espiritualmente é assim, ela nunca está estagnada. Enquanto a gente estiver nos dias da nossa milícia aqui, como igreja militante sobre a terra, nós precisamos estar indo à fonte, bebendo da fonte, buscando na fonte forças, para que nós não retrocedamos. E no jardim que sou eu e você, que é o teu coração, que é a tua vida, a tua história, teus pensamentos, nasçam flores e não espinhos. Amém? O jardineiro precisa estar empenhado ali. Eu já morei em algumas casas, inclusive a nossa casa própria também já teve um jardinzinho, né? A gente tinha que cuidar do quintal. Hoje em dia é tudo área construída. Mas antigamente, logo que a gente adquiriu, a gente tinha esses espaços lá. E eu precisava manter uma vigilância para manter aquilo em funcionamento. Com boa aparência. E todas as vezes o Espírito Santo falava sobre mim, sobre a minha casa e sobre a igreja. Falando sobre mim, sobre a minha casa e sobre a igreja. A mesma coisa, como jardineiro, cuidando ali do jardim. Eu e você, nós somos esse jardineiro e precisamos do jardineiro dos jardineiros, cuidando de nós também. Amém? Aleluia. A liberdade, ela é conquistada pelo Mashiach, ela floresce e ela se desenvolve, onde existe entrega e perseverança. Vamos dizer, a liberdade gerada, conquistada pelo Mashiach, ela floresce onde existe perseverança. Aleluia. Agora, eu quero dizer também a vocês que essa liberdade, ela se expressa no serviço. Então, o versículo 13 diz, servivos uns aos outros. Gálatas 5, 13. Foi para a liberdade, você foi chamado para a liberdade, não use da liberdade para dar ocasião à carne, transformando em libertinagem, mas servivos uns aos outros,
através do amor. Amém? Sim, o reino nos liberta para servir. Servir ao nosso Pai, ou seja, nós temos um propósito, para que a gente desfrute desse amor. É muito do casamento que se dá mal nos nossos dias, é porque as pessoas se casam para usufruir do casamento. Por propósitos muitas vezes egoístas. Mas nós somos chamados a casar, nós, eu digo os salvos, né, e aí os jovens, para servir. Veja que muda completamente a perspectiva. E isso tem implicações profundas dentro do próprio casamento. Essa maturidade espiritual, ela nos forma e faz de nós verdadeiros servos. Nós devemos servir aonde, gente? Servir na família. Né? O lar, que é a célula principal da tua família, mas também em toda a tua parentela. Okay? No meio da tua família, você é chamado a servir. Na Carral, que é a maneira como a gente toca a igreja eterna. Que a gente vive nos tempos da nossa peregrinação, no tempo da nossa milícia, nós vivemos a igreja eterna, inseparável. E também através dos nossos núcleos de grupos menores, na rede de relacionamento. Amém? No nosso discipulador e discípulo e discipulando. Porque o propósito bíblico apostólico é que cada um de nós tenhamos alguém que esteja zelando por nós, para que amadureçamos, nos ajudando a ver, nos ajudando a uma avaliação de confiança, okay? Uma ou duas pessoas pelo menos, e que também nós estejamos fazendo isso com alguém. É um propósito dele, gente. Não é uma mera questão de identificação. Eu tenho identificação com essa parte da igreja. Eu acho que eu vou me dar bem se eu fizer isso e aquilo. Eu gosto mais daquilo outro. Não se trata de identificação, mas de chamado a todos. Todos nós somos chamados a pegar o Evangelho e de, portanto, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo das nações, ensinando-os a guardar tudo. Então, ensinar a guardar, não ensinar o conteúdo, mas ensinar a guardar, isso se chama discipulado. Ok? Então, nós somos chamados, todos nós, a sermos discipulados e estarmos discipulando alguém. E pode ser até que a pessoa não saiba durante um tempo. É claro que se esse discipulado ele for realmente se desenrolando, deslixando, como diz, né, o nordestino, o matuto, for desaguando mesmo, a pessoa vai chegar um momento que ela vai desejar, ela vai buscar isso em você. Homens discipulando homens, mulheres discipulando mulheres. Se houver necessidade do inverso, não é possível, mas que seja dois homens, ou um casal discipulando uma mulher, ou um casal discipulando um homem, ou um homem, e se for necessário duas mulheres, né, uma mulher discipular, que sejam pelo menos duas mulheres para discipular um homem, e é claro que isso traz algumas limitações, porque o discipulado se mexe na ferida chamada pecado. Lá em Tiago, capítulo 5, Tiago vai falar sobre confessar pecado uns aos outros, para que haja cura. Cura ali pode ser traduzido por salvação também. Lembra? A palavra salvação é cura, é libertação, é direção, é provisão e vida eterna acima de tudo. Então ali, não sei por que os tradutores, em vez de colocar a palavra salvação, preferiram colocar a palavra cura. Confessar os pecados uns aos outros para serem curados. Poderia ser para serem salvos. Mas talvez algumas pessoas iam pensar na salvação eterna. E não é esse o objetivo ali. Realmente, Tiago e Alcove, né, o autor da carta, e Alcove, ele estava pensando na cura interior, a libertação da alma. Quando a gente confessa, nós somos curados, nós superamos os pecados. Nós conseguimos muito mais rapidamente, muito mais facilmente, eu posso testificar isso para vocês, superar pecados que estavam nos escravizando, nos limitando. Você consegue entender o que eu estou falando? Amém? Então, gente amada, existe esse núcleo do discipulado que eu sou chamado a servir, e esse serviço é parte da liberdade que eu tenho. Eu posso usar a liberdade que tenho em libertinagem. O que seria libertinagem nesse aspecto restrito do que eu estou falando? Dizer assim, não, eu não vou viver isso. Eu não vou me empenhar, eu não vou buscar isso. Eu vou continuar vivendo assim mesmo, que eu aprendi a viver a igreja dessa maneira. Mas, amados, eu não estou aqui falando das nossas limitações, que nós temos limitações, mas eu estou aqui falando de um empenho em que a gente possa quebrar essas limitações, esses limites e vivermos a liberdade pontualmente em relação a esse chamado. Ok? E aí tem a ver com o servir a nossa missão. Então veja quantas áreas a gente é chamado a servir, né? No lar, na família, na parentela, na carral, na rede de relacionamentos do discipulado e na nossa missão. Aleluia! Um rio, ele permanece limpo por quê? Porque há uma fluência de água que é maior do que impurezas. Quando o contrário acontece, o que acontece com o rio? Vira esgoto feito de Tietê, né, e tantos outros, feito do Capibaribe, esgoto. Esgoto industrial, que é o pior. Além de fezes, excrementos de animais e de pessoas e etc. e tal, é esgoto industrial. Então,
ali o rio se tornou impuro. Nós devemos ter cuidado como está as conexões com o rio que é você, que sou eu e você, que somos nós. Devemos ter cuidado. Para que não seja mais esgoto entrando, mas sim seja o rio da vida, seja o rio que flui. Se alguém crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, para que haja purificação. Nós estamos no mundo, nós não fomos arrebatados ainda, o mundo ainda não foi transformado. Então, nós temos contato com impurezas, mas não permitamos que isso venha predominar o nosso contato com a fonte. Amém? Permanecer é isso. A nossa vida, como seguidores do caminho, amadurece bem, com saúde, quando aquilo que nós recebemos é compartilhado porque vem dele. Então existe um fluir. Eu recebo dele e eu compartilho. Amém? Você recebe dele, você compartilha. Um fluir. E esse fluir purifica. Esse fluir segue um propósito, assim como um rio. Se alguém crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. Aleluia. Em último lugar, eu quero mencionar que o discipulado, ele é o caminho da nossa perseverança na liberdade. Então, já falei algumas coisas sobre o discipulado propriamente. Lá em Mateus 28, 18 a 20, eu citei aqui de cor agora, né? Que nós somos chamados a fazer discípulos. E é um ciclo. Porque o discípulo, ele, uma vez ensinado a guardar tudo, ele vai aprender a guardar essa última ordem de fazer também discípulo. E o ciclo se reinicia. Vocês percebem que é um ciclo que se fecha e se reinicia em vidas? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse ciclo, dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder do Altíssimo e Al para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do judeu como também do grego. Mas ele vai dizer assim, visto que a justiça do Evangelho, a justiça de Al, ela se revela no Evangelho de fé em fé. De fé em fé. De fé em fé. Ou seja, alguém creu, e essa deveria ser a porta de entrada no Evangelho, e não propriamente numa denominação. Ok? E por causa desse alguém, outras pessoas vieram a crer. Então é de fé em fé. É um ciclo que se completa. Alguém amadureceu e agora está preparado na liberdade para gerar mais filhos. E assim vai avançando mais e mais. A gente mencionou aqui nessa tela, eu queria que vocês olhassem novamente para a tela aqui embaixo. Ó, querigma, didascalia, koinonia. Esses três aqui fazem parte do discipulado. Mas quando chega na koinonia, existe uma virada de página em intensidade. Algo que se torna exponencialmente mais forte, mais presente. Ou seja, quando vive koinonia, o querigma se torna interno e avança para o diapaidagogesé, que é uma palavra um pouquinho comprida, né? E o diapaidagogesé, que é a maturidade, a edificação espiritual, vai levar ao teleos, ok? Que é a maturidade do Mashiach. É a presença dele, até que o Mashiach seja formado em voz. Então, é a maturidade. O discipulado, ele segue essa trilha aqui. Consciente ou não. Se ele for verdadeiro, ele for real, ele vai conduzir lá na outra ponta. Começa com um anúncio. Começa com uma conversa numa calçada, uma conversa no balcão, um atendimento do seu estabelecimento lá comercial, ou seu atendimento profissional. E daquela conversa, se realmente fluir o discipulado debaixo da graça, do milagre, da intervenção do céu, ele vai chegar lá no teleos. Amém? Vai chegar lá na maturidade. Então, esse é o propósito da missão, da gente avançar para a nossa liberdade de não ser libertinagem, mas ela ter propósito. E a gente não fique perdido, querendo voltar para o Egito, dizendo assim, eu vou lutar, eu vou empenhar minha vida, na verdade, em construir uma grande empresa. Eu vou empenhar os meus dias, na verdade, em construir uma grande fortuna material. Em ter os melhores carros, as melhores casas, usar as melhores roupas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, há 2 décadas atrás, e qual era o sonho de aposentadoria do americano? Muitos deles disseram, eu quero me aposentar para pegar o dinheiro da minha aposentadoria e fazer viagens no veleiro, um barco a velas, que tem um motor também potente, tem veleiros ali que são muito confortáveis. Então muitos americanos responderam à pesquisa dessa maneira. E eu me lembrei daquela música muito conhecida no Brasil, de um maconheiro que é adorado ainda por muitos aí, né? Um homem sem caráter nenhum. Ele cantou e ele tinha uma veia poética iluminada pelo cão, então ele cantou com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Lembra a música dele? Raul Seixas. A boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Então, existem pessoas que o projeto de vida, o propósito de liberdade, para que ser livre? Não, porque eu quero poder viajar o mundo.
Mas vai ficar para a semente? De que adianta o homem juntar casa sobre casa, ganhar o mundo inteiro? Não estou dizendo nem sendo contra você progredir financeiramente, você ter sucesso nos seus empreendimentos, na sua atividade profissional. Não é isso que eu estou falando, gente. Por favor, entendam espiritualmente as coisas que espirituais são. E a gente pode e deve trabalhar, e a palavra diz que o trabalho ele é importante sim, ele agrada o nosso Pai, alguém que se dedica no seu trabalho, mas isso não pode ser o nosso propósito de vida. Nós temos um propósito maior. E por a gente ter um propósito maior, e ainda estarmos nesse mundo, é preciso vigiarmos para não estarmos metendo os pés pelas mãos, aqui e acolá, esquecendo. Tende cuidado de vós mesmos, diz Yahshua, o mestre dos mestres. Tende cuidado de vós, para não vos suceder que fiqueis sobrecarregados com as coisas desse mundo. Vamos ler? Lucas, para a gente concluir aqui essa breve ministração da palavra. Abra sua Bíblia lá em Lucas 21. A gente está vivendo tempos difíceis mesmo, tempo do fim, e é preciso a gente abraçar o alerta do nosso rei. Versículo 36, veja, esse capítulo 21 aí, ele fala sobre coisas que haveriam de acontecer, tanto em Jerusalém como no mundo inteiro, as coisas do final do tempo, as coisas próximas à vinda do Filho do Homem. Ele fala dos sinais no sol, na lua, na terra, a multiplicação de terremotos. Ele fala, sempre houve terremotos, mas ele fala que haveria uma multiplicação desses sinais, e a perplexidade por causa do bramido do mar nas nações, das suas ondas, né? Com um terremoto vem maremotos, tsunamis, né? Então haverá perplexidade na humanidade. São os sinais. Ele fala que isso tudo é apenas o começo. Mas veja aí o versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo. Acautelai-vos, examine-se bem, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer, de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, nós precisamos estar vigilantes, sermos sóbrios, estarmos atentos, para não suceder que a gente coloque os pés pelas mãos. E aquilo que é menos importante, que já temos consciência disso, porque já foi iluminado o nosso entendimento, a gente já sabe que a gente não deve viver em função de um carro melhor. É bom ter um carro bom? É sim. Hã? Já tive alguns carros zero, de tirar o carro zerinho. Como é gostoso você sentir o cheiro de um carro zero. Não, você ir numa loja autorizada e tirar ali o carro novinho, no plástico, cheiroso, gostoso demais. Você construir uma casa e morar nela é maravilhoso. Uma casa novinha, bem construída. Então, tudo isso a gente tem experiência. Mas o cuidado aqui é nós não colocarmos os pés pelas mãos e passarmos a viver em função dessas coisas que, iluminados estamos, são de menor importância, e deixarmos a prioridade, o propósito, como se fosse secundário, como se fosse dispensável, como se fosse algo de valor menor em nossa vida. E aí nós deixamos de viver essa liberdade e a transformamos em libertinagem. Nós somos chamados a estabelecer o reino até a vinda de Yahshua, ou até o nosso encontro com ele, se for individual, o que acontecer primeiro. Vocês estão entendendo? Ou até a vinda dele no arrebatamento da igreja, o encontro da noiva, ou até irmos ao encontro dele, quer seja como igreja no arrebatamento, ou quer seja individualmente para aguardarmos o arrebatamento, aguardarmos a ressurreição do corpo, como todos os salvos que nele morreram estão aguardando a ressurreição do corpo e estão também pedindo a ele que apresse esse dia. Eles estão aguardando e estão pedindo a ele que apresse. E parece que tem salvo aqui pedindo a ele que não apresse, né? O Espírito e a noiva dizem o quê? Maranata. Vem logo, Rei Yahshua, vem logo. Então esse é o Espírito que está sobre nós. E está sobre a igreja também gloriosa lá, que está aguardando a ressurreição. Nossos irmãos lá estão dizendo, vem logo, vai logo, abrevia aí, abrevia, ajuda. Eles estão clamando, diz a Escritura. Eles clamam. A figura debaixo do altar significa eles estão amparados por um espírito de adoração. Eles estão realmente adorando, eles estão gratos realmente. Eles estão realmente se maravilhando naquilo que o nosso Pai representa, representou e representará para eles. Mas eles estão com essa perspectiva também temporal. Eles estão também pedindo que esse dia seja abreviado, quando eles vão receber o corpo ressurreto. E eu e você, nosso propósito e missão é até quando? Até melhorar de vida. Conheci pessoas que, quando melhorou de vida, deu as costas do Evangelho. Chegou na igreja, na comunhão congregacional, pedindo orações, estava passando dificuldade. Estava desempregado. Conheci pessoas assim, eu estou desempregado, orem por mim. Me vem à mente aqui um exemplo muito forte, eu não vou mencionar, mas a pessoa pedia insistentemente. E essa pessoa, por uma intervenção do céu, conseguiu um bom emprego, um excelente emprego, um salário alto. Foi receber aquele salário, deu as costas ao Evangelho. E sofreu um grande dano na sua vida por causa disso. Com o dinheiro que teve, viveu distante do Evangelho, sofreu muito. Depois se arrependeu, glorifica ao Pai hoje, porque essa pessoa voltou ao Evangelho a tempo. E quantos estão desperdiçando por completo a sua vida? Por completo. Que não voltam mais a viver o Evangelho. Então, importa, amados, que retenhamos a palavra da libertação. E como eu comecei dizendo, eu termino aqui lembrando a vocês que hoje a gente termina uma etapa de 6 ministrações, que é um fundamento. Como se fosse a fase 1. Certo? Foram 6 ministrações
sobre esse tema geral, libertos para reinar. E agora a gente vai entrar numa fase mais minuciosa de detalhes também nesse novo mês de agosto. Aleluia, que o bom Pai nos abençoe a avançarmos assim. Vai depender muito também de vocês, do interesse de vocês no tema e do empenho de vocês. Se vocês acharem por bem que a gente já passe para outra temática, a gente deixa, não aprofunda essa não. Se vocês desejarem que eu traga também ministrações mais superficiais, não muito detalhadas, não muito, com muitos exemplos, não aprofundando tantos textos, eu também consigo resumir mais tempo. E passar, em vez de ser uma ministração como essa, em torno de 50 minutos, 1h10, a gente diminui isso para 20 minutos. Ok? Mas aí depende também do desejo de cada um de avançar e progredir avançando. A visão que eu creio que o Pai tem para nós é que a gente se torne especialista em libertação. Eu falei sobre libertar pessoas opressas, mas ali foram fundamentos. Né? Pessoa possessa de espírito maligno são fundamentos. Alguns sentimentos, eu mencionei alguns sentimentos de pessoas que são escravas de feridas, de traumas do passado, de sentimentos de amargura, de rejeição, etc, etc. Né? Não consegue liberar perdão, o seu coraçãozinho fica uma semeadura de demônios, porque os demônios gostam disso, de uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não sabe perdoar, uma pessoa que guarda a ofensa, uma pessoa que é vingativa. Às vezes a pessoa não é vingativa a ponto de tirar a vida de alguém, mas ela é vingativa a ponto de estar desejando que a pessoa que fez o mal receba o mal em troca que fez, ou coisa pior, para que saiba. Né? Então essas coisas são limitantes, são coisas que oprimem o homem, né? A ansiedade, a angústia, etc, etc, que a gente mencionou rapidamente em estudos aqui, afinal de contas, foram 6 estudos, ok? E nós trouxemos fundamentos, os principais, os mais fundamentais fundamentos, amém? Os mais fundamentais fundamentos, foi o que a gente trabalhou aqui. Mas existem coisas ainda da gente avançar, por isso a gente tem pensado em mais 6 estudos, ok? Nessa segunda etapa, se assim o bom Pai permitir. Você que me acompanhou até agora, se você foi abençoado e edificado, curta, deixa o seu like aí, o seu joinha, ok? Comente, coloque nem que seja um versículo, ok? Você me acompanhou até aqui, para que eu saiba que você me acompanhou até aqui, coloque aí o versículo, qual foi o versículo tema da ministração de hoje. Você pode também comentar o que o Espírito Santo mais falou ao teu coração, porque isso vai ser também uma mensagem sua para quem assistir e ler, ok? E também compartilhe com alguém, entre lá nas suas redes sociais, no WhatsApp, compartilhe com alguém, ok? Para que seja divulgado esse conteúdo, né? Conteúdo de ministração da palavra dessa maneira tem pouco engajamento, dificilmente é divulgado. Por quê? Porque a própria igreja já recebeu a palavra, muitas vezes não lembra nem de entrar lá para impulsionar essa publicação. E outras pessoas também, quando vê a mensagem, não tem o mesmo interesse. Então, você que tem o espírito de vida e é abençoado, e bênçãos são multiplicadas no teu viver, com certeza, quando você compartilha isso com alguém, essa mensagem preciosíssima, ok? Se alguém servir, ainda que seja um copo d'água a um profeta, na condição de profeta, vai receber galardão de profeta. Então, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que haja uma multiplicação, um alcance maior. Amém? Bênção seja multiplicado no teu viver. E vem estar conosco, separa um dia aqui, entre em contato comigo aí pelas redes sociais, vem estar conosco e você vai desfrutar aqui de outros momentos que a gente vai vivenciar agora. Fica na paz, aleluia. Amém.